Você vai entender o quanto você precisa de grana, quais são as despesas, o que pode acontecer, o que pode deixar de acontecer, quanto custa, como que eu calculo isso, como que eu calculo aquilo, qual que é o impacto que tem no ITBI, qual que é o impacto que tem numa transferência de imóvel. Eu vou mostrar tudo para você como eu, Bruno, calculo, inclusive na hora de arrematar imóvel de leilão. Então seja bem-vindo, esteja com papel e caneta, e vamos para o que interessa que você vai aprender hoje. Bom, primeira coisa que você tem que saber é, para você entrar no mercado de imóvel de leilão, você precisa começar pelo leilão da Caixa Econômica Federal. Eu já expliquei várias vezes aqui, tá? Várias vezes, o porquê que você tem que começar nos leilões da Caixa Econômica Federal, tá? É o único que financia 95%, tem muitos casos que não tem leiloeiro, as dívidas de condomínio IPTU, em muitos casos a Caixa paga, tem corretor para te ajudar, se você nomeia um corretor que faz toda a pós-arrematação para você, é 1/3 do mercado, tem uma infinidade de vantagens para você iniciar na Caixa. Não tem risco de uso capião, porque imóvel federal não cabe uso capião. Então eu diria assim, ó, a forma mais segura de você começar é pelos leilões da Caixa Econômica Federal. E por que quando você precisa colocar menos dinheiro, você também deve começar nos leilões da Caixa? Porque os leilões da Caixa é a única modalidade de leilão no Brasil que você financia 95% dando 5% de entrada. Então não tem como, não existe outra possibilidade no mercado de você começar com menos dinheiro do que na Caixa. A não ser que você pegou um imóvel, sei lá, no judicial, que custa R$2.000, um terreno lá no norte do país, por exemplo, o que também você vai encontrar na Caixa, tá bom? Mas por que é a forma mais fácil com menos dinheiro? Porque aceita financiamento de 95%. Então, com 5% de entrada, gente, 5% de entrada, você consegue arrematar o imóvel de leilão. Eu vou te mostrar aqui na prática, ponto a ponto, para juntos a gente saber quais são as despesas, tá? Então, só dando uma introdução, é muito simples aqui, uma introdução para você saber o porquê que eu vou falar de imóveis da Caixa. E aí eu vou mostrar aqui rapidamente, Bruno, mas aonde eu encontro os imóveis da Caixa? Vou mostrar aqui para você, vou compartilhar minha tela com você. Bruno, qual que é o site que você usa? Aonde você encontra todos os imóveis da Caixa? Eu já mostrei várias vezes para vocês aqui, como encontrar os imóveis da Caixa Econômica Federal. Hoje eu utilizo um portal chamado arrematadorcaixa.com.br, é onde eu consigo, com apenas 2 cliques, saber todas as oportunidades que eu quero de imóvel de leilão da Caixa Econômica Federal. Simples assim, gente. Você vai entrar nesse site e aqui você vai ter vários filtros. Deixa eu fixar essa. Você vai ter vários filtros. Eu faço assim, ó, simples e objetivo. E eu vou aqui, encontro seu imóvel. Eu geralmente arremato no estado de São Paulo, geralmente eu arremato para clientes, eu arremato no estado de São Paulo, então eu coloco aqui São Paulo, estado, e eu só flego financiamento. Por que financiamento que eu vou flegar? Financiamento. Porque se eu quero começar com pouca grana, eu quero saber qual o mínimo que eu consigo começar, eu preciso ir para os leilões que aceitam financiamento, com 5% de entrada. Então, eu coloco financiamento aqui e eu vou dar aplicar filtros, tá? E aí ele vai me trazer 2.276 imóveis na Caixa Econômica Federal hoje que estão em leilão e que aceitam financiamento. Bruno, todos estes imóveis aceitam 95% de entrada? Você tem que entender o seguinte, a Caixa ela financia, só para você entender o conceito aqui, rápido, simples, a Caixa financia 90% do valor de avaliação. Presta atenção no que eu vou te falar. Ela financia 90% do valor de avaliação. Então, se eu tenho um imóvel que foi avaliado em R$100.000, tá? R$100.000. E ele foi para leilão por R$100.000, ele vai financiar 95%? Não, porque a Caixa financia 90% do valor de avaliação. Então, nesse caso, eu poderia financiar 90 mil. Se o imóvel que foi avaliado em 100 mil vai para leilão por 70 mil reais e a Caixa financia 90% que é 90 mil, então os 70 mil reais estão dentro dos 90%. Então, na teoria, a Caixa poderia financiar quanto aqui? 100%, ok? Por quê? Porque está dentro dos 90% que é o financiamento tradicional. Só que a Caixa, por escolha própria, ela falou assim, eu não vou financiar 100%, apesar de estar dentro dos 90% que eu financio, certo? Ou seja, imóvel de 100 mil, tudo que é abaixo de 90 mil, na teoria, ela financia 100%. Ou seja, a Caixa financia todos os imóveis 100%, 95% de financiamento e 5% de entrada? Não. Somente aqueles imóveis que está indo para leilão o lance abaixo de 90% do valor de avaliação. Então eu vou te mostrar uma coisa aqui. Por exemplo, aqui, ó. Eu filtrei aqui todos os imóveis que são financiamento, aí eu vou ordenar aqui
o que tem o menor preço, tá? Então, o menor preço aqui, por exemplo, tá? Então, tem imóveis de R$ 44 mil, R$ 48 mil, R$ 50 mil, R$ 54 mil, tá bom? Então, vou pegar esse caso aqui, por exemplo, desse imóvel aqui, que está por R$ 54 mil. Importante, a Caixa não financia imóveis abaixo de R$ 50 mil. Então, você não pode pegar imóvel de R$ 44 mil e fazer essa conta que eu vou te ensinar a fazer. Você não pode fazer isso. Por quê? Porque se você arrematar o imóvel por R$ 44 mil, a Caixa vai exigir que você pague ele à vista. Então, se você... Dica aqui, presta atenção. Se você for arrematar um imóvel de R$ 44 mil, o que você vai fazer? Você vai dar um lance de R$ 50 mil, um centavo. Porque ela só financia imóvel acima de R$ 50 mil. Pegou? Primeiro erro que acontece muito, as pessoas arrematam imóvel de R$ 30 mil e falam, vou financiar R$ 30 mil. E eu vejo várias pessoas, inclusive, falando aí na internet, arremata imóvel com R$ 30 mil, dá 5% de desconto, você dá R$ 1.500 de entrada. Errado. Não pode. Não pode. Tá bom? Então, eu vou pegar esse imóvel de R$ 54 mil aqui, por exemplo, tá? Vou entrar aqui nesse imóvel e aqui tá falando, ó, o valor da primeira praça, 105 mil, ou seja, o valor de avaliação, 105 mil. Ele está indo para leilão por R$ 54 mil. Ou seja, está dentro dos 90%. Os 54 mil está dentro dos 90%? 90% seria 93 mil aqui, tá? 94 mil. Está dentro dos 90%? Sim. Então, eu consigo financiar R$ 54 mil, dando 5% de tanto. Então, vamos pegar aqui esse exemplo desse imóvel aqui, tá? Vamos supor... Só para a gente fazer a título de exercício, tá? Esse imóvel tem 55 metros quadrados, 2 quartos. Aqui está a matrícula, aqui está o edital do imóvel. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a responsabilidade de dívida de condomínio e IPTU em imóvel que esteja na segunda praça, vamos ver esse imóvel aqui. Deixa eu ver para ler tudo aqui. Ó, ele é um imóvel que está na venda online. Bruno, como que você sabe que ele está na venda online? Porque aqui tem um reloginho, ó. Ó, tá vendo? Ó? Tempo restante para venda online. Então, vou pegar esse caso aqui, que é uma venda online, tá bom? Aqui tá esse imóvel, e aqui tá falando, ó, aceita financiamento. Bruno, onde eu vejo que aceita financiamento? Na venda online, aqui, ó, ele aceita financiamento. O que eu tenho que fazer aqui? Eu teria que vir aqui no fazer uma proposta, e então eu faço uma proposta. Então, vamos pegar esse caso aqui, que esse caso é um caso importante para a gente analisar juntos, tá bom? Beleza. Quanto que nós gastaríamos para arrematar este imóvel de leilão? Quanto ficaria para eu, de todas as despesas possíveis, para eu conseguir girar este imóvel de leilão? E eu vou te mostrar agora, tá? Então, eu vou pegar a nossa planilha, nós temos uma planilha aqui, vou aumentar ela aqui, onde eu consigo calcular todas as despesas. Então, primeira coisa que a gente precisa entender aqui, qual é o propósito deste imóvel? E o propósito do nosso imóvel é compra, posicionamento, reforma e venda. Então, eu preciso lembrar que em todo este processo existe várias despesas além dos 5% que eu vou dar de entrada. Qual que é um dos principais erros que acontece no mercado? Gente, eu ouço demais isso aqui que eu vou te falar. Presta atenção. Você vai comprar um imóvel de 54 mil e você vai dar 5% de entrada. Beleza. Tá? 5% de entrada é R$ 2.600 você vai gastar de entrada. Só que você não gasta R$ 2.600 para desembaraçar o imóvel. Cuidado com um monte de gente falando assim, compra imóvel com 5 mil reais. Você não tem como comprar imóvel com 5 mil reais, cara. Você vai ver aqui, eu vou pegar um imóvel de 54 mil reais com 2 mil de entrada. Não tem como comprar um imóvel com 5 mil reais. Agora, quanto eu preciso para começar? Vou te mostrar agora. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte. Qual que é o lucro mínimo que eu quero aqui, tá? Isso aqui é só a título de informação. Então, imagina que eu quero 25% de retorno, beleza? Lucro mínimo aqui para poder comprar esse imóvel, né? Lembrando que imóvel, ó, não tem nenhum lance. Se tivesse lance, teria uma mensagem aqui embaixo, ó, embaixo aqui do valor mínimo de venda, teria aqui uma mensagem dizendo que teria lance. A gente clicaria aqui e ia conseguir ver o histórico do lance. Este imóvel que finaliza amanhã, ele não tem lance, tá? Aceita financiamento, fica em Catanduva. Tempo estimado de compra e venda. Por que eu preciso calcular o tempo estimado de compra e venda? Porque durante o período que eu for ficar com o imóvel, eu vou pagar condomínio e vou pagar IPTU. Mas ninguém me falou que tem essa despesa. Ué, quando você não mora no apartamento, você não paga condomínio e IPTU? Então isso aqui não tem nada de diferente do que qualquer outra despesa que tem. Você precisa colocar aqui. Então, vamos supor, eu vou só supor, tá, gente? Que esse imóvel aqui esteja desocupado.
Só para a gente fazer um exercício rápido aqui, tá bom? Ou melhor, eu vou falar que o imóvel está ocupado, vai. E aí, vamos supor que a gente leve aqui 60 dias para desocupar esse imóvel, eu vou vender ele um pouco abaixo de mercado, e eu vendo esse imóvel mais ou menos em 4 meses, que é para imóveis geralmente de baixo valor, 100 mil reais, 150 mil reais de venda, até 200 mil reais, 3 meses, é um tempo excelente, principalmente porque a gente tem uma margem muito boa na compra, então a gente consegue vender o imóvel um pouco mais rápido porque vende abaixo de mercado. Presta atenção, imóvel tipo faixa 1, que é imóvel popular, esses imóveis até 200 mil reais, entenda, o que importa para quem compra é se cabe a parcela no bolso. E é por isso que quando você anuncia um imóvel, que ele muitas vezes está 5 mil reais abaixo do que o seu concorrente, aquele imóvel do lado, você vende ele mais rápido. Por quê? Porque 50 reais de parcela para a pessoa faz diferença. Ela quer saber se cabe no bolso dela. Então, não adianta você querer pegar um imóvel popular e colocar planejado, um monte de coisa, investir uma grana nele, porque no final, o que importa para a pessoa é se cabe no bolso dela. É claro que planejado chama atenção, mas mais do que um planejado lindo e maravilhoso, é um planejado de 150 mil com imóvel sem nada por 120 mil, entende? Vai fazer diferença a parcela no bolso dela e aí, geralmente, isso vende mais rápido, tá? Então, vamos lá. Então, eu vou colocar aqui 2 meses de desocupação e 4 meses para a gente vender esse imóvel, tá? Considerando que eu estou vendendo ele um pouco abaixo de preço de mercado, tá bom? Beleza. Qual que é o juro de financiamento que a gente tem? Eu vou colocar mais ou menos 9,5. Não sei se você sabe, mas o juros de financiamento do leilão é menor do que o juros de financiamento convencional. Aí a gente precisa colocar aqui também o ganho de capital. Então, aqui nesse caso é pessoa física. Então, vou colocar pessoa física, a planilha já vai automaticamente calcular. A localização desse imóvel está no estado de São Paulo e ele é um leilão extrajudicial, ou seja, é o famoso leilão dos bancos. Todo leilão da Caixa Econômica Federal é leilão extrajudicial. Todo, 100%. Quanto que eu vou gastar, então? Esse imóvel aqui, eu vou considerar, gente, que esse imóvel vale os 105 mil reais aqui, tá? Eu não sei se vale ou não. É só título, é só um exercício que a gente está fazendo para você entender o quanto você precisa de grana para investir no imóvel de leilão, tá? Então, vamos colocar aqui que ele vale 105 mil reais. Tá? E ele está indo para leilão por 54.038,55. 54.038,55. Então, o valor de mercado do imóvel é 105 mil reais. Ele está indo para leilão por 54.038, ok? E esse imóvel aceita financiamento. Então, o que eu vou colocar aqui? Que eu vou dar de entrada 5%. Lembra que eu falei agora? 105 ele vale, está dentro dos 90%. Então, dá para financiar todo o imóvel, mas a Caixa exige 5%. Beleza. Então, o que eu vou colocar aqui? Que eu vou dar de entrada 5% desse imóvel e eu vou financiar quanto? 95%. Beleza. Desconto de pagamento à vista. Bruno, por que tem isso? Porque alguns leilões, em especial do Bradesco e do Itaú, se você paga à vista, em alguns casos, se você paga à vista, tem desconto à vista, tá? Na Caixa não tem. Então, 0 de desconto, tá? Bruno, quanto que é a comissão de leiloeiro nesse caso? 0%, gente. Por que, Bruno? Mas não é possível. É obrigado a ter leiloeiro? É obrigado a ter leiloeiro na primeira e na segunda praça. Aqui é venda online, ou seja, a primeira e a segunda praça já aconteceram, não teve arremate, o imóvel foi para venda online. O imóvel foi para licitação aberta, não foi arrematado, veio para venda online. O imóvel já é do banco. A Caixa disponibiliza no site dela sem leiloeiro. Então nós vamos pagar quanto de leiloeiro? 0. Valor do imóvel para fins de ITBI. E por que a gente coloca valor de imóveis para fins de ITBI? Porque muitas prefeituras exigem que o ITBI seja pago sobre o valor venal. E deixa eu ver qual que é o valor venal desse imóvel aqui. Eu vou abrir a matrícula do imóvel aqui, mas eu vou abrir só para não compartilhar os dados, para saber qual que é o valor venal desse imóvel. Ó, o valor venal desse imóvel é de R$ 69.698,36. Então, eu vou considerar aqui o valor que está, o valor venal, tá? 69.698,36. Bruno, por que você está considerando esse valor e não o valor de arrematação? Vou te explicar. Geralmente, as prefeituras, elas cobram sobre o valor venal. E há uma discussão aqui, que esse tipo de modalidade, na teoria, ele não é um leilão por lei. Porque por lei é primeira e segunda praça. Venda online, venda direta online, é o banco que utiliza o sistema de leilão
para vender o imóvel. Mas ele é chamado de venda direta, Então tem prefeituras que falam o seguinte, isso aqui não foi um leilão, foi uma compra direto do banco. Tá bom? Aí o que você tem que fazer? Você teria que entrar com um pedido na prefeitura para uma revisão administrativa. E geralmente a prefeitura ela rejeita o seu pedido. E aí você tem duas alternativas, basicamente. Ou você entra com um advogado pedindo para uma ação contra a prefeitura para revisar o valor de cálculo do ITBI, e você vai ganhar, mas eu quero te mostrar aqui estratégia, gente, presta atenção. O problema é que, você tá vendo que aqui, ó, o cálculo do ITBI aqui, ó, tá dando R$400, tá? Se a gente voltar no valor anterior, tá dando 310. Então a diferença entre o ITBI pagando em cima de 54 mil e de 69 mil é de R$100. Sabe quanto você vai pagar para um advogado para entrar com um pedido contra a prefeitura para revisar esse valor? Você vai pagar por volta de uns R$2.000 a R$2.500. Aí eu pergunto, faz sentido você pagar R$2.500 para entrar com um pedido de revisão de TBI, se a diferença entre o valor venal e o valor de arrematação é R$100? Entendeu o raciocínio? Às vezes a gente fica batendo muito numa tecla e gastando uma energia gigante e você coloca um custo a mais que não precisa, entendeu? Então nesse caso, eu nem vou estressar, é R$100 a diferença, toca o barco, segue o jogo, pago R$100 a mais. Como que eu calculo o ITBI? Então, uma coisa importante, tá? Na nossa planilha também, já tem uma formulinha aqui, ó. Vocês estão vendo que tem um maisinho aqui em cima. Quando você compra um imóvel financiado, existem algumas prefeituras que incentivam o financiamento, então elas te cobram um valor sobre o valor financiado e um valor sobre o valor não financiado, tá? Então você tem que ver duas coisas aqui. Primeira coisa que tem que fazer, vamos entrar no site aqui, prefeitura de, será que Catanduva, né? Aqui, ó, comarca de Catanduva. Então eu vou aqui, ó, no Google e coloco, ó, ITBI, alíquota, Catanduva. Olha, ele tá falando o seguinte, aqui, ó, decreto. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou dar um ITBI. Tá vendo, ó? Guia de recolhimento do ITBI, município de Catanduva, ó. Alíquota de 2% sobre o valor de recurso próprio e alíquota de 0,5% sobre o valor de recurso financiado. Consegue ver aí? Deixa eu aumentar aqui. Bruno, como que eu sei o ITBI? Você precisa entrar no site da prefeitura e procurar. Então aqui está falando alíquota de 2% sobre o recurso próprio e 0,5% sobre o valor de recurso financiado. Isso é uma outra coisa que as pessoas erram na hora de projetar. Elas colocam 2%, por exemplo, que é o ITBI, cheio para o valor todo da arrematação. Não. No financiamento, geralmente as prefeituras têm, tá? Cada prefeitura se comporta de um jeito. Então, nós vamos vir aqui na nossa planilha e a gente vai abrir aqui, ó. Então, a gente tem aqui uma planilhinha, a gente coloca, ó, alíquota base 2% e alíquota financiada 0,5%. Já tá aqui, inclusive, já estava aqui, tá? Eu tinha feito essa simulação para outro imóvel. Por exemplo, aqui, ó, ITB de Campinas é 2,7%. Se fosse imóvel de Campinas, teria que entrar aqui no site da Prefeitura de Campinas, procurar lá o decreto que define, e aí procura onde está escrito X% para o recurso próprio e Y% para o financiado, tá bom? No caso de Catanduva, tá aqui. Então a gente coloca 2% e 0,5% e a gente descobre, então, que vai dar mais ou menos 0,57% do valor de TBI. Então não é 2%. Por quê? Porque a gente tem uma grande parte que é financiado. Entenderam aqui o contexto? E TBI é muito importante essa parte, porque você consegue calcular corretamente. Coisas que as pessoas às vezes colocam 2% direto, e aí elas, inclusive, vão para dar um lance colocando um valor que elas estão pagando a mais que elas não estão pagando. Então, colocamos aqui ITBI R$400, tá? Escritura. Nesse caso, não precisa de escritura, tá, gente? Bruno, por que tá mostrando aí? A gente vai ver que na hora que a gente for olhar aqui as despesas financiadas, a escritura tá zerada, tá? Por que não tem custo de escritura? Porque quando você compra um imóvel financiado, o contrato de compra e venda já é a escritura. Então você não precisa colocar um custo de escritura aqui. Se for à vista, você vai ter escritura. Já que não é à vista, é financiado, o próprio contrato de compra e venda já tem força de escritura. Então você não precisa de escritura. Então a gente não tem uma despesa de escritura, tá bom? Beleza. Ah, Bruno, quanto que eu vou pagar do registro de imóvel? Quanto que eu vou pagar para registrar esse imóvel? Vamos ver junto aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos ver junto aqui. Registro de imóvel. Você vai aqui no site, você vai colocar aqui, ó, no Google. Registro
de imóveis calculadora. Você vai clicar aqui, ele vai abrir uma calculadora, a gente vai selecionar o estado, São Paulo, e a gente vai selecionar aqui, Catanduva, certo? Beleza, deixa eu aumentar para você ver aqui. Tá vendo aqui, ó? Coloquei São Paulo e Catanduva. E aí nós não vamos colocar registro geral. Por quê? Porque nós estamos financiando. Registro de contrato de compra e venda com alienação fiduciária, porque é financiamento. Vamos clicar aqui, aí nós vamos colocar qual que é o valor do imóvel de transação. O valor de imóvel de transação que você vai colocar é aquele que a gente pagou. Então, 54 mil reais, certo? Só que ele está perguntando o seguinte, o valor do imóvel é 54,038 e 55. 038 e 55. 54,038,55. Qual que é o valor do financiamento? O valor do financiamento, 54,038,55 vezes 0,95. Nós vamos financiar 51.336,62. Beleza? E eu vou dar um calcular. Aí vai mostrar aqui, ó. Você vai pagar R$ 2.896,55 para transferir esse imóvel. Ok. Então, o que nós vamos fazer? 2.896. Eu vou vir aqui e vou colocar aqui, ó. Na nossa planilha tem percentual, tá? Então, tá vendo aqui que aparece aqui o registro? Eu vou ter que fazer por aproximação aqui. 2.800, né? Então, vai dar aqui, ó, 4%. Tá vendo? Foi para 2.700, um pouquinho mais. 4,2. 2.927, um pouquinho menos aqui. 4,15. Ó, 2.892. Esse aqui, ó, 4,16. Pronto. Só arredondando, tá? Vou colocar 2.899. Ou seja, Bruno, mas 4 é muita coisa. Mas não sou eu que defino, quem define é o cartório. Eu tenho que colocar o valor que eu vou pagar. Ah, mas e se eu fizesse uma compra tradicional? Seria a mesma coisa. Isso aqui, você tem igual. Isso aqui, você tem igual. Você não está pagando nada do que uma transação tradicional. Tá bom? Beleza. Laudêmio. O que é laudêmio, Bruno? É quando se trata de imóvel da Marinha, da União, tá? Que não é o caso aqui de Catanduva. Então, 0 laudêmio. Dívida de IPTU, Bruno, tem? 0. Por quê? Porque na venda online a Caixa paga a dívida de IPTU. Dívida de condomínio, Bruno, tem? 0. Por quê? Porque a Caixa paga dívida de condomínio e de IPTU na venda online. Ah, mas eu não preciso nem ligar? Não, você não precisa ligar. Por que você não precisa ligar? Porque a dívida de condomínio, ela é de responsabilidade da Caixa. Simples. Assim. É assim que funciona. Tá? Mas se tiver uma ação, melhor ainda, que aí não tem a questão de prescrever a dívida. Não vou falar de prescrição agora, tá bom? Em algum outro momento. Já falei de prescrição. Tem uma live, tem uma aula minha no YouTube que eu falo só sobre dívidas da Caixa. Depois você assiste lá. Então vou revisar aqui, ó. Pagamos 54, 5% de entrada, não tem leiloeiro porque é venda online. Imóvel valor para fim de TBI, consideramos o valor venal porque a diferença é muito pequena e às vezes geralmente as prefeituras embaçam. Calculamos ITBI baseado na parte financiada e na parte de recurso próprio. Colocamos aqui o registro de imóveis baseado também no cálculo do cartório, do próprio cartório, registro. Mostrei para vocês como que entra ali. Não temos laudêmio, não tem dívida de IPTU, não tem dívida de condomínio e não tem dívida de foro. O que é dívida de foro? É só se tem laudêmio, não é o nosso caso. Beleza? Então, 0 de dívida de imóveis, tá? Aí, nós vamos fazer o seguinte. Acordo de desocupação. Ah, o imóvel está ocupado. Tá. Vamos supor que esse imóvel esteja ocupado. Eu não tenho como saber o quanto a gente vai gastar para negociar uma desocupação. Então, eu vou colocar aqui, ó, mais ou menos, tá? Vou colocar mais ou menos. O que eu vou considerar aqui? Ó? Eu vou considerar, junto com você, que nós vamos entrar com uma emissão de posse. Vamos supor que nós não sabemos estar ocupado, mas não temos uma estratégia de desocupação. Então, eu vou entrar com uma emissão de posse. O que é emissão de posse? Eu vou abrir uma ação contra a pessoa para que o juiz determine a saída dela. Tá? Quanto custa para você fazer isso? Então, você vai fazer a conta comigo aqui. Ó. No estado de São Paulo, custa, só para você entrar com uma ação, 1,5% do valor da arrematação. Então, eu vou colocar aqui, ó. Então, eu vou pagar de taxas, só para abrir um processo, R$ 810. E eu vou pagar de advogado aqui, por volta de uns R$ 3.500 para o advogado fazer isso para mim. Então, eu vou gastar aqui mais ou menos R$ 4.300 para fazer essa desocupação. Considerando que eu estou entrando com emissão de posse, tá?
E se o imóvel estiver desocupado? Seria zero, tá bom? E se eu negociar só a saída e pago uma mudança para ele custar R$1.000? Você vai colocar R$1.000. Eu estou considerando aqui que a gente teria que entrar com uma emissão. Inclusive os R$3.500 aqui, poderia até trabalhar menos do que isso, R$3.000, R$2.500, dependendo do advogado, tá bom? Vou colocar 2,5, vai? Acho que eu vou colocar 2,5 aqui. Ah, tem o valor do chaveiro, tá bom. O chaveiro é R$200, vamos colocar aqui 3,5, vou arredondar para 3,5, tá bom? Taxas judiciais, a gente já colocou a taxa judicial lá em cima. E uma coisa importantíssima que poucas pessoas colocam, taxa de contrato de financiamento. Quanto que você paga hoje para financiar o imóvel da Caixa? Você tem que pagar uma taxa de contrato, abertura de contrato. A Caixa cobra hoje R$900 para você fazer um contrato, para você ter um contrato. Só que ela também pede para você fazer vender alguns produtos para você, alguns produtos. Você vai gastar geralmente, sai mais ou menos 1,5% do valor da arrematação. Então, se você arrematou o imóvel de R$100.000, você vai gastar mais ou menos R$1.500 de taxas e produtos aqui, mais ou menos, tá? O que são esses produtos? A Caixa chega e fala para você, se você fizer um seguro comigo, eu consigo reduzir a taxa de financiamento. Se você fizer, sei lá, uma previdência privada comigo, se você fizer isso, se você fizer aquilo, e ela vai adicionando produtos, o que no final acaba saindo um custo maior para você, tá bom? E você ganha esse pagamento adicional no valor dos juros, tá? Então, eu vou colocar aqui, gente, R$1.500. Apesar da gente pagar R$54.000. Vou colocar um pouco menos aqui, uns R$1.300. Porque R$900 não tem como fugir. Seria mais ou menos 900, mais 400 aqui de produtos, tá? Para quê? Para ter relacionamento. Baixar gravame na matrícula? Não precisa, tá bom? Por quê? Porque você não baixa, a responsabilidade de baixar gravame não é sua, a não ser que esteja especificado. Bruno, onde que deveria estar especificado? Aqui, ó. Tá aí escrito para você que a responsabilidade de baixa de gravame é sua. No caso, não está escrito na descrição, então não tem custo nenhum. E aí eu quero trazer uma reflexão para você. Uma reflexão para você. E a minha reflexão é o seguinte. De todas essas despesas aqui, quais você não tem numa compra tradicional? Quais você não tem numa compra tradicional? Das despesas que a gente colocou aqui. Taxa de contrato, emissão de posse, desocupação. E eu estou considerando que está ocupado, porque se tivesse desocupado seria zero. Cartório, ITBI e a entrada. Quais dessas despesas não estão numa compra tradicional? Coloca aí, desocupação. Gente, só desocupação. Você paga ITBI numa tradicional? Paga. Você paga transferência? Paga. Você paga entrada? Paga. Você paga a taxa de financiamento? Paga. Ou seja, a única coisa na nossa conta que a gente está fazendo aqui que você não paga numa compra tradicional é a desocupação. E se o imóvel estiver desocupado, você também não tem um custo. Ou seja, a diferença que você tem basicamente numa venda online da Caixa, venda direta online da Caixa, de imóvel ocupado é desocupação. De imóvel desocupado é nenhuma. Zero. E por que eu estou trazendo isso para você? O que eu quero mostrar para você é que muita gente fica assim, mas imóvel de leilão tem muita despesa, mas imóvel de leilão é isso. Meu, o quê? Qual é a diferença? Então, quando você vê alguém falando assim, comprou um imóvel de R$100.000, você vai dar 5 mil de entrada, compra o imóvel, 5 mil vira 100 mil. Cara, que mentira isso. Sai fora dessa pessoa, para de seguir ela. Porque uma compra tradicional tem despesas. Então, o leilão vai ter despesa, porque o leilão nada mais é do que uma forma de compra e venda de imóveis, basicamente, só que forçada. Aí, fizemos isso, desembaraçamos, tomei posse do imóvel. Tá? O que vai acontecer na posse do imóvel? Eu tenho algumas despesas na posse do imóvel. Vamos supor que eu vou reformar esse imóvel, tá? Gente, esse imóvel tem 55 metros quadrados. Você vai gastar um imóvel de 55 metros quadrados para deixar ele assim, básico, tá? Para você fazer uma pintura e para você colocar um piso laminado. O que você tem que fazer com o imóvel de baixa renda, 40, 45, 50 metros quadrados? Você tem que colocar, gente, presta atenção, você vai colocar um laminado e pintar. Quanto você vai gastar para fazer isso? No máximo R$5.000. Estourando R$5.000. Você vai gastar. Um laminado hoje você pega aí, colocado, R$70 o metro quadrado. Colocado, R$80 o metro quadrado. Tá? Você não vai colocar ele inteiro. Por quê? Porque você não coloca na área fria. Você não coloca cozinha e banheiro. Você coloca quarto e sala. Simples. Então, 55 metros quadrados, 40 metros aí mais ou menos é o que você vai gastar. 40 vezes
80, você vai gastar uns R$3.600 aí. Mas assim, aí você vai gastar mais R$1.000 de pintura. Uma lata de tinta hoje, básica, branca, gelo, trezentão, das top. 400 conto das top. O cara pinta em 2 dias, é R$1.000 você vai gastar. Ou seja, aqui nós estamos falando em R$4.500 de reforma básica para o imóvel ficar apresentável. Apresentável. Bruno, mas eu não quero colocar um laminado. Eu quero deixar o piso frio que tá. Ou talvez você chega lá e tem um laminado. Ah, mas eu tenho que pagar a moça que vai limpar. É R$180. Estou te dando só aqui um parâmetro, entendeu? Não tem como a gente cravar. Não tem como a gente cravar. Mas estou colocando aqui. Vamos supor que a gente tenha que colocar um laminado e vamos supor que a gente tenha que pintar o imóvel. Beleza? Você vai gastar uns R$4.500. Vamos pagar o valor mensal do imóvel. Tá? O imóvel de 55, de R$100.000, ele vai ter aqui, ó, aproximadamente uns R$200 no máximo de condomínio. No máximo. No máximo, tá? E vai ter um IPTU mensal aqui de por volta de uns R$30. Eu só estou colocando uma prévia aqui, tá bom? Mas vamos colocar aqui, tá? Beleza, R$200 com 30 de IPTU, foro zero, e aí a gente teria R$230 por mês para manter esse imóvel. E aí, o que mais que a gente tem que ter na hora da venda? Um corretor de imóveis aqui para vender esse imóvel. Simples. Bruno, é isso? Sim, é isso. Não tem mais nada? Eu pergunto para vocês, tem mais alguma coisa? Porque nós estamos falando todas as despesas na compra e todas as despesas durante a posse até a venda. Ok, quanto fica isso? Então vamos lá. A gente vai vir aqui, ó, financiamento, imóvel financiado. Quanto que a gente vai gastar? Tá aqui, ó. Então é o seguinte, despesa. O que a gente vai ter de despesa aqui? Então nós vamos ter R$54.000, água, luz. Então vamos colocar em vez de... Muitas vezes a água está no próprio condomínio, tá bom? Vamos colocar, por exemplo, aqui, seria o mínimo, né? Porque você não vai habitar lá dentro, tá? R$270, tá bom? Então é o seguinte, o que a gente vai gastar? Bom, arrematamos o imóvel por 54 mil. Nós vamos dar de entrada R$2.000, ok? Demos R$2.000 de entrada. Nós vamos pagar de TBI R$400 e vamos pagar de registro de imóveis R$3.000, R$2.900. Para desocupar imóvel, são R$3.500. Lembrando que isso aqui pode ser que tenha, pode ser que não tenha. A gente não sabe, ok? E aí nós vamos precisar de reforma, R$4.500, ok? Beleza. R$1.300 de taxa de financiamento. Nós vamos gastar R$2.300 de juros e R$733 de amortização durante todo o período dos 6 meses, tá? E vamos gastar no período total também R$1.800 de IPTU e condomínio durante o período dos 6 meses. E eu estou considerando que está vendendo em 6 e não que está vendendo em 3 e assim por diante. É só uma simulação. Então, quanto eu vou gastar durante esse período todo? Durante o período todo, eu vou gastar R$20.000. Só que dos R$20.000, R$5.000 eu vou gastar durante os 6 meses. Eu não preciso ter isso em caixa. Se o imóvel estiver desocupado, eu não preciso ter isso em caixa. Aqui eu estou considerando um cenário onde eu tenho que gastar tudo. Então, eu vou ter que gastar R$20.000 tudo. Só que eu teria que gastar R$15.000 no ato e R$800 por mês. Bruno, o que são os R$800 por mês? Condomínio, IPTU e parcela. E você vai ter que pagar 5 mil de imposto de renda. Ah, Bruno, mas você não está colocando que eu tenho que gastar 5 mil, então seria 25 mil? Não, porque os 5 mil você paga com o valor da venda. Você não paga no seu bolso. Entendeu? Aqui deu um errinho aqui, ó. Deu um errinho. Se a gente arrematasse por esse valor e vendesse por 105 mil, você investiria R$20.000 e teria um lucro de R$23.000. Então, quanto eu precisaria ter em caixa para comprar este imóvel? 15 mil reais, dos quais 5 mil reais você vai pagar em 6 meses, R$800 por mês. Agora, se esse imóvel estivesse desocupado, você gastaria 12 mil reais, porque é 16 mil menos esse valor aqui, ó, que é de 4 mil reais. Você gastaria 12 mil reais. E se você não precisasse fazer uma reforma no imóvel, ou gastar menos, vamos supor que você só vai pintar, você não vai colocar o laminado, você vai gastar R$1.000, por exemplo. Se você gastar só R$1.000 ou R$1.500 para você pintar o imóvel, então você gastaria quanto nesse imóvel aqui? Você gastaria nesse imóvel aproximadamente, deixa eu ver aqui sua conta aqui, são R$4.000, você ia gastar mais ou menos R$9.000 no cash e R$800 por mês para você ter um lucro depois de R$29.000.
Preciso ajustar isso aqui, deu algum erro aqui que eu preciso ver o que é. Entenderam? Entenderam o que eu tô falando? Esse aqui são as despesas que você tem. Entenderam? R$ 2.000 de entrada, 10 mil de despesa, 5 mil de IR, um custo total de 19. Mais 5 mil você paga depois, e desses 12 mil aqui, quase 13 mil, uma parte você paga em 6 meses. Ou seja, neste imóvel, se ele fizesse desocupado e se você só pintasse esse imóvel que a gente está mostrando aqui, você precisaria de quanto? R$ 9.000 em caixa para comprar esse imóvel. Se ele tivesse desocupado, tomar posse, fazer uma pintura simples, vender e fazer girar ele em 6 meses com um lucro aqui por volta de 25 a 30 mil reais, colocando R$ 9.000 no bolso. Agora, é claro que isso aqui é só uma simulação. Bruno, então por que a senhora remata esse imóvel? Primeiro que eu não tinha visto ele. Segundo que eu teria que investigar esse imóvel para saber se ele vale 105, se entender a localização, se tem liquidez, tem uma série de coisas. É por isso que as pessoas falam assim, Bruno, quanto que dá para começar imóvel de leilão? Eu falo, gente, não sei. Dá para começar com 10, com 15, com 20? Qual o tipo de ativo que você viu? Quanto vale o imóvel que você viu? Qual é a condição que ele está? Entende? Depende do imóvel. Se você pega o imóvel, aqui ó, vamos fazer uma outra simulação rápida aqui para vocês entenderem. Se você pega um imóvel que vale, vamos supor um imóvel de 80 mil reais, por exemplo, e ele vale 150 mil, é só fazer uma simulação, tá? A gente teria que fazer toda a conta aqui, mas aqui vai dar mais uns 3% mais ou menos. ITBI, vamos colocar aqui o valor de 80 mil, taxa de contrato R$ 1.500. Seria basicamente a mesma coisa, tá? Não muda. Talvez aqui seria talvez aí R$ 300 de despesas. Não muda. Não vai mudar muita coisa. Você teria que ter aqui, cadê aqui? Ó, nesse caso aqui, 16 mil reais, com menos 6 mil de despesa mensal, 10 mil reais. Não vai mudar muita coisa. Ou seja, a conta que você tem que fazer é o seguinte. A conta que você tem que fazer é, você vai gastar, quais são as duas, quer dizer, antes de falar da conta, quais são os 3 principais impactos que você tem aqui? Você tem leiloeiro, que nesse caso não tem. Então, se você for arrematar na caixa, por exemplo, primeira e segunda praça, licitação aberta que tem leiloeiro, você teria que colocar 5% aqui, tá? Então, esse é um ponto. Qual que é o outro impacto? Desocupação, imóvel desocupado. Você vai economizar pelo menos aqui 5 pau. E outra coisa é a reforma. É a reforma que vai precisar fazer caso não esteja em bom estado. Caso contrário, gente, as despesas são iguais. Entenderam aqui o que eu tô falando? Então, se você tem 10 mil, 15 mil, 20 mil, eu não posso falar para você que não dá. Mas eu não tenho como te falar também assim, então qual... O Bruno falou que dá com 10 mil. Pô, mas você olhou se estava desocupado ou não? Qual é o tipo de reforma que você planejou fazer? Então, existem algumas variáveis que você tem que avaliar. O que eu quero te mostrar, deixa eu voltar para vocês aqui. O que eu quero te mostrar é que se você fizer a lição de casa, procurou, analisou, olhou o imóvel, com o recurso que você tem, eu acredito que dá, tá bom? Por que que dá? Porque você consegue financiar com 5% de entrada, porque venda online não tem leiloeiro, porque em muitos casos o imóvel está desocupado, isso facilita muito. Então, se você tem 10 mil, o que você precisa fazer? Eu preciso arrematar imóvel até 80 mil, o imóvel tem que estar desocupado, se ele estiver desocupado, eu posso gastar até no máximo, sei lá, 3 mil reais de reforma, e aí você vai colocando as suas premissas e você vai procurar um imóvel que esteja disponível dentro das características que você precisa para que você gaste 10 mil reais. Então, se você tem 10 mil, 15 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil, dá. Precisa ser sério, sem fantasia, sem emocional, tá bom? Talvez demore um pouco, por quê? Porque os valores mais baixos são os mais concorridos, natural. É natural que é mais concorrido. Por quê? Porque é onde a maioria das pessoas tem. Então você tem que ter um pouco mais de paciência. Mas dá para você fazer, se você for diligente, responsável, entender o processo e fazer o que tem que ser feito. Espero que vocês tenham entendido aqui o quanto é possível começar nos imóveis de leilão, mas o propósito é que você entenda o seguinte, dá, é só você querer. É só você querer. Faz o que tem que ser feito, pesquisa, garimpa, analisa, faz com seriedade, sem fantasia, sem promessa rasa, sem promessa milionária, esquece esses negócios de... Claro, é uma construção milionária, mas não é um negócio, arrematei o imóvel e fiquei milionário. Esquece esses negócios, esquece. É uma construção, sim, de liberdade financeira, de independência financeira, de construir patrimônio, de gerar renda. É uma construção, você tem que começar, você pode sim começar pequeno. Bruno, eu tenho R$ 1 milhão, eu tenho 2 milhões de reais. Você não precisa começar com 10 mil, você pode começar com 200 mil, 300 mil. É um outro perfil de ativo, é um outro perfil de pesquisa, mas você pode começar com
Imóvel de 500 mil financiado, você vai gastar 100 pau. E tá tudo certo. Entendeu? Para você começar. Eu tenho 1 milhão. Cara, não coloca 500 mil, 50% do seu patrimônio. Coloca 10%, 15%. Só um comentário aqui. Eu fui sócio de uma gestora de patrimônio e nós fazíamos arremates para grandes investidores. E quando eu falo grandes investidores, é pessoas com 10 milhões, 20 milhões, 30 milhões de reais. Nós não pegávamos 10 milhões, arrematava imóvel de 5 milhões. A gente pegava 10 milhões e colocava 10%, gente. Por quê? Porque você tem que experimentar mercado. Você tem que esperar mercado. Então, você tem 1 milhão, coloca 150 mil. Pega imóvel financiado de 500 mil, 600 mil e começa com 150 mil. Pô, deu certo? Vou colocar 300 pau. Vou colocar 400 pau, entendeu? A gente pegava cliente de 10 milhões, eu colocava 1 milhão. Por quê? 1 milhão virava 1 milhão e 300. Pô, vamos reinvestir 1 milhão e 300. Vira 1 milhão e 700. E aí você faz a roda girar. Agora, não tenho nada. Tenho 15 mil. Começa aqui pequenininho. O 15 mil vira 20 mil, 25 mil, 30 mil. E aí você reaplica e você vai crescendo. É assim que funciona. É brick by brick. Anota aí. Brick by brick. Tijolo por tijolo. Construção. É tartaruga, não é lebre. Ah, mas é lento. Mas é constante. É todo dia. Faz um pouquinho. É todo dia. Não adianta você dar um sprint e dormir debaixo da árvore. Tartaruga e não lebre. Faz o que tem que ser feito um pouquinho todo dia.